Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Peço que vocês separem um livro de português, pois hoje iremos trabalhar as páginas 48 a 55. Vamos lá? Daremos início aqui ao capítulo 8, Buscar melhorias para a vida. Vamos lá. Hora da leitura. Quais são os aparelhos eletrônicos que você normalmente usa? 2. Imagine o que aconteceria se você acordasse um dia e percebesse que todos os seus aparelhos eletrônicos tivessem sumido, além de não haver mais energia elétrica. Como seria? 3. Você já imaginou um mundo diferente, sem máquinas e eletricidade? Você gostaria de viver em um mundo assim? Por quê? Pessoal, pensem nas respostas e compartilhem na aula online. Vamos aqui iniciar o texto. Já não se fazem pais como antigamente. A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim: frágil. Do outro lado estava escrito: este lado para cima. Parecia embalagem de geladeira. E o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento, corrigiu ela, meio sem graça. A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Os técnicos chegaram cedo, de macacão. Eram 2. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes umas às outras. Em meia hora, instalaram o boneco, que não era maior do que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela fresta da porta, tenso. A mãe o chamou. Filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe. O filho entrou na sala, acanhado, diante do artefato estranho. Era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, tossia, piscava os olhos, às vezes um de cada vez. Assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia estrogonofe, acendia churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, passava ferro, engomava camisas e, dentro do peito, tinha um disco que repetia: já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado. O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia a falta do pai. Nunca se queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis, embutidos, registros, totalmente transitorizado. O menino entendia agora por que a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntar economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. Ele conta histórias, mãe? Os técnicos olharam o garoto com indiferença. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias, mas assiste à televisão e pode ser acoplado a um dispositivo opcional que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia para suportar crianças de até 6 anos.
Porém, não conta histórias e não convém insistir. Pode desgastar o circuito do monitor. O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar à mãe, que parecia encantada. Ligado à tomada elétrica, funcionava também com bateria. O equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até a mesa e apanhou o jornal. A mãe puxou o filho pelo braço. Agora vem, filhinho, vamos lá para dentro? Deixa teu pai descansar. Pessoal, olha só. Primeiro aqui, quero que vocês pensem um pouquinho. Quem são os personagens da história? A história se desenrola em um mundo real? O que o faz pensar assim? O que aconteceu de estranho na história? No desfecho, o que aconteceu de inesperado? Que outro final você criaria para essa história? Então, pensem aí nessas questões, ok? Compartilhem na aula online. Página 51. Entendendo o texto. Desenhe nos quadros o que se pede. O começo da história, o meio da história e o final da história. Pessoal, temos aqui uma estrutura da narrativa lida. Temos a situação inicial, que é o começo da história, conflito e situação final e a resolução do conflito, ok? Então, eu peço que vocês façam o desenho de acordo com o começo da história, o meio da história e o final da história. Questão 2. Que personagens durante a história ficou? Letra A, curioso, tenso, surpreso e depois decepcionado? B, satisfeito, paciente e depois encantado? C, indiferentes ao garoto? Pessoal, retornem no texto para vocês poderem identificar informações sobre os personagens, como as reações e o comportamento que elas apresentam no decorrer da história. Página 52. 3. Escreva V para as frases que estão de acordo com o texto e F para aquelas que não estão de acordo com o texto. Pessoal, retornem ao texto, tá? Sempre que tem alguma dúvida. Então, vamos lá. Primeira frase aqui. O equipamento que chegou pelo correio era esperado pelo garoto? Esse aparelho era esperado por quem? Segunda frase. Na embalagem, havia alertas de cuidados que se devia ter com o produto? Terceira frase. O robô executaria vários trabalhos domésticos e ainda contaria histórias para o garoto? Quarta frase. A ausência do pai deixava o garoto triste? Última frase. Os técnicos sentiram dificuldades para instalar o equipamento? Então, aqui vocês vão colocar de acordo com o texto, se a frase é verdadeira ou se ela é falsa. 4. Que informação sobre o boneco fez o menino se decepcionar? E aí? Que informação ele teve sobre o boneco que ele ficou triste? Vocês vão responder aqui. Na segunda pergunta aqui, por que você acha que isso aconteceu? Por que o menino ficou triste? Porque o boneco não tinha uma função. 5. Leia o trecho. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Quais eram as atividades domésticas que o boneco executaria? Então, aqui, pessoal, vocês vão voltar lá no texto, ok? E vocês vão escrever todas as atividades citadas no texto que o boneco fazia. 6. Se faltasse energia elétrica, o boneco poderia continuar realizando atividades domésticas? Sim ou não? Por quê? Então, vocês vão lá, voltar no texto e vão ver quais são as opções para o boneco funcionar, ok? 7. A quem o boneco possivelmente estaria se dirigindo quando falasse? Já fez a lição? B.
Como vai, meu bem? Então, vocês vão colocar aqui, na letra A mensagem do boneco, quando ele diz, já fez a lição? Para qual personagem? A mesma coisa que a letra B. Porque geralmente nas caixas que são entregues pelo correio vem escrito frágil e estilado para cima. Qual a ideia, pessoal, dessas informações? O que pode acontecer que por esse motivo eles colocam essas palavras na caixa? Vocês vão colocar aqui, na questão número 8. 9. Explique o trecho usando o significado das palavras destacadas. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional. Agora, para vocês tirarem as dúvidas, vocês podem consultar no dicionário as palavras destacadas. Ou então, vocês retornem ao texto para vocês compreender o contexto de uso das palavras para identificar o sentido que elas foram empregadas, ok? Página 53. Outro texto, novas ideias. Número 1. Você viu a decepção do menino ao perceber que o robô não faria tudo o que ele esperava. Ele teve razão em se decepcionar? Foi prometido alguma coisa para ele? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Questão número 2. Releia o trecho a seguir. Você já viu uma descrição assim em algum lugar? Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. E aí, pessoal? Pense um pouquinho. O que esse trecho informa? Quem fala esse trecho no texto? Em que lugares poderíamos ver uma descrição assim? Ok? Pensem aí. Leia a seguir direitos básicos do consumidor para responder às próximas questões. Direitos básicos do consumidor. Primeiro aí, proteção da vida e da saúde. Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor dos possíveis riscos que eles podem oferecer à sua saúde ou segurança. 2. Educação para o consumo. Você tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços. 3. Informação. Todo produto deve trazer informações sobre sua quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresentam e modo de utilizá-lo. Antes de contratar um serviço, você tem direito a todas as informações de que necessitar. 4. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. A publicidade enganosa e abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. São consideradas crime. Questão número 3. Imagine que o vendedor anunciou que o robô contava histórias. Qual dos direitos básicos do consumidor teria sido desrespeitado? Marque X. Pessoal, os direitos do consumidor devem ser conhecidos por vendedores para que eles possam cumprir suas obrigações e também pelos consumidores, para que saibam em quais situações podem reivindicar seus direitos. Este documento deve estar disponível para que todos possam conhecer seus direitos e deveres. Então, olha só, o que foi desrespeitado aqui? Proteção da vida e da saúde, educação para o consumo, informação ou proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Marque um X aqui na resposta correta. Página 54. Tomar decisões éticas. Você já ouviu falar de ética? A ética é um conjunto de regras que orientam nossas ações. Agir com ética é agir de acordo com o que acreditamos, assumir as consequências dos nossos atos, ter humildade para assumir nossos erros. Número 1. Pense sobre essa definição de ética e converse com os colegas sobre as situações a seguir. Depois,
Marque X nas decisões que você considera éticas em cada caso. Então, vamos pensar aí, pessoal. Situação 1. Jorge comprou um caderno, mas, dias depois, percebeu que algumas folhas estavam riscadas. Agora, ele deve comprar outro e jogar fora o caderno riscado? Ou entrar em contato com o vendedor e solicitar um caderno em branco? E aí? Qual das alternativas seria o correto a ser feito? Situação 2. Quando usou seu sapato novo pela primeira vez, Mariana percebeu que ele estava com o solado solto. Sua mãe enviou um e-mail para a loja, que pediu a Mariana e sua mãe que informassem o modelo do sapato para que recebessem um novo. Mariana disse à sua mãe que elas deveriam enviar uma foto do sapato com defeito e o cupom fiscal informando o valor e os dados do produto, ou aproveitar e solicitar um modelo mais caro. E aí, qual seria a alternativa correta? Situação 3. Joana ganhou um conjunto de material escolar durante as férias. Ela esqueceu alguns lápis no assento do sofá e, quando se deitou, quebrou grande parte deles. Joana, então, deve, primeiro, exigir que seus pais comprem um novo conjunto, pois ainda nem começaram as aulas, ou assumir que o erro foi seu e usar os lápis da forma que puder. Então, pense aí nessas atitudes, pessoal. Página 55. 2. Circule as palavras que se relacionam com as decisões de cada personagem, de acordo com o que você marcou na questão anterior. Então, a primeira situação. Temos as palavras justa, enganosa, perfeita. Situação 2. Honesta, esperta, consciente. Situação 3. Atrevida, humilde e orgulhosa. Ok? Então, aqui vocês irão circular as palavras que se relacionam com as decisões de cada personagem, né? De acordo com o que vocês marcaram aqui na questão número 1. 3. Imagine agora que Jorge, Mariana e Joana fossem contar suas histórias. Como será que eles contariam? Use respostas que você deu às questões 1 e 2 e repete a fala de cada um. Então, aqui temos Jorge, Mariana e Joana, e vocês vão ter que dar continuidade aqui nessa frase, ok? Na primeira frase, vocês devem adaptar a alternativa assinalada na questão 1 para a primeira pessoa do singular. E na segunda frase, vocês devem empregar os adjetivos circulados na questão 2, tá? Então, temos aí eu, vocês vão preencher, contando aí a história, e o porquê. Porque foi a atitude mais, tá? De acordo aqui com as palavras que vocês circularam nas situações. 4. É hora de avaliar. Jorge, Mariana e Joana agiram com ética? Releia o box. Agir com ética é na página anterior e avalie as atitudes de cada um. Se preciso, refaça a questão número 1. Ok, pessoal? Então, aí, pense um pouquinho, ok? E vamos discutir muito sobre esse assunto na aula online. Façam as atividades e até a próxima aula.